declarando abertos os trabalhos da 28ª Semana Jurídica e hoje comemorando no país a criação dos cursos jurídicos que nós aproveitamos o ensejo para cumprimentar todos os advogados, os acadêmicos e todos aqueles que lidam com o direito, já que hoje, 11 de agosto, é o dia da criação dos cursos jurídicos no país. Além da nossa conferencista, que teremos no seu currículo posteriormente, está presente à mesa Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, juiz substituto da comarca de Jacarezinho, ex-aluno e professor colaborador desta faculdade. Doutora Elizabeth Cândido Dalossi, ex-professora desta faculdade. Dr. Sérgio Vaz, professor desta faculdade, ex-aluno. Dr. Jorge Yasnik, professor desta faculdade. Dr. Sidney Guarim, professor colaborador e ex-aluno desta faculdade. Dr. Ken Takumoto, médico nesta cidade. Doutora Silmara Revoredo Pereira, delegada operacional da 12ª Subdivisão Policial. E também convidamos o médico representando a diretoria clínica da Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho para compor a mesa, Dr. Antônio Benjamin Filho. Pedro Rodrigues Moreira, para a apresentação do número musical Tico Tico no Fubá, autor Zequinha de Abreu, ao piano. Nós temos ainda alguns lugares aqui à frente, os acadêmicos que estão no final do auditório podem participar. Nós queremos acusar a presença também do nosso ilustre professor, Dr. Luciano Correia da Silva. Nós temos o prazer de convidar o professor Jorge Yasik para proceder à leitura do currículo vitae da conferencista, doutora Hildegard Taguetel Josta. Jorge é casada, tem 3 filhos, é artista plástica e advogada na capital do estado. Graduada em farmácia bioquímica, licenciada em desenho e plástica, em letras, inglês-português, em
História e a bacharel em Direito, advogada militante. A nível de pós-graduação, possui curso de mestrado em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná, curso de especialização em Língua Portuguesa, curso de especialização em Filosofia, atualização do pensamento filosófico, grupo de pesquisa, o mito da filosofia na literatura, todos pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Conhece vários idiomas, entre os quais inglês, francês, italiano, espanhol e alemão. Ministrou vários cursos de inglês, francês, de oratória e artes plásticas. Proferiu conferências sobre o tema erro médico no Centro de Estudos Circe Rinaldi, Clínica Atena em Curitiba, no 5º Encontro Internacional de Direito da América do Sul, em Buenos Aires, no 1º Simpósio Internacional de Direito da UNOESP, em Joaçaba, Santa Catarina, no Centro de Estudos do Hospital São Vicente, em Curitiba. Atividades de assessoria. Em 1973, perita judicial para a tese de determinação e identificação de tóxicos, Fórum de Umuarama. Em 1989, consultora do Clube de Oratória 11 de Agosto da Faculdade de Direito de Umuarama. Em 1994, consultora jurídica do Telejuris Consultoria e Pesquisa Curitiba. Recebeu o troféu de imprensa Personalidade Feminina do Ano da DISE Promoções Artísticas e Recreativas de Umuarama. Certificado e prêmio, primeiro lugar no concurso Monografia sobre Ética Médica da Associação Médica do Paraná, Curitiba. Participou de vários congressos, entre os quais, em 1996, ciclo de conferências Direito Comparado da Universidade de Paris I, Sorbonne, proferida em francês, dispensando a participação do interno. Entre os vários trabalhos publicados, destacam-se artigos médicos na área jurídica, monografias na área médico-judicial, monografias na área de história. Em 1996, defendeu a tese de mestrado Obrigação de Meio e Resultado na Responsabilidade Civil do Médico. Para fazer a saudação em nome do corpo discente, a conferencista é convidada. Graças do céu de Óscar, ilustre conferencista desta noite. Dignas autoridades, professores e alunados, senhoras e senhores, caros colegas acadêmicos, boa noite. Repleta de orgulho e satisfação, a Faculdade Estadual de Direito do Norte Pioneiro tem a honra de apresentar como conferencista desta noite Doutora Hildegard, imagem de mulher digna e lutadora, que ultrapassou todos os obstáculos que lhe foram postos pela vida até alcançar o pleno reconhecimento pelo seu trabalho, como bioquímica de respeito, artista plástica premiada e jurista de grande valor. Certamente, um exemplo a ser seguido por todos aqueles que almejam uma carreira vitoriosa. Nesta noite, Doutora Hildegard nos presenteará com seu conhecimento, assim como fez aos que se encontravam no ciclo de conferências sobre Direito Comparado da Universidade de Paris, quando convidada a expor os seus conhecimentos sobre o erro médico e suas consequências civis e penais, não necessitou do auxílio da intérprete para dissertar aos autores de toda a França. O assunto a ser tratado hoje é delicado e de grande importância no cenário jurídico atual, pois a cada dia cresce o número de demandas contra médicos na justiça por eles terem cometido erros que atentaram contra um bem jurídico da mais alta relevância, que é a vida humana. Mas como averiguar a culpa em casos de erros médicos? Até que ponto a precariedade do sistema hospitalar influi de tal modo a prejudicar a exata atividade dos exercícios dos discípulos de Sócrates? A gradação da culpa interferirá na apuração da quantia indenizatória? Como podemos notar,
várias são as dúvidas, que por certo hoje serão saciadas na fonte de sabedoria e experiência que a ilustre doutora tem a nos oferecer. Fontes estas adquiridas através de anos de estudos, pesquisas e trabalhos intensificados, que lhe renderam, dentre outras alegrias, o primeiro lugar no concurso de monografia sobre ética médica da Associação Médica do Paraná, com o tema erro médico e condições de trabalho médico. Doutor Hildegard, nós acadêmicos dispensamos da senhora todo o nosso carinho, respeito e admiração e esperamos sinceramente que a sua passagem pela nossa faculdade se mostre tão significativa para a senhora o quanto está sendo para nós. Obrigada, doutor Hildegard. A casa é sua. E agora nós temos o prazer de passar a palavra à doutora Hildegard Giostra, advogada, que discorrerá sobre o tema a responsabilidade do médico. Mesas e mais autoridades que a compõem, dignos visitantes que abrilhantam a noite de hoje, pertencentes a outras faculdades, e meus caros colegas estudantes de Direito. É para mim um prazer muito grande estar aqui com todos hoje, atendendo esse gentil convite. E como se não bastasse todo o carinho que a mim foi dirigido, ainda as palavras da nobre acadêmica, que muito me emocionaram e muito me tocaram. Se alguma coisa posso deixar como exemplo, é dizer que entre o difícil e o impossível existe um caminho muito grande a ser percorrido. O que é difícil não quer dizer impossível. E as limitações somos nós mesmos que as impomos, que para a nossa mente não existe limite. O computador que hoje nos assombra é uma tênue e pálida cópia do que é este computador maravilhoso que é a mente humana. Então, se algum exemplo eu posso ser chamada, e se alguma coisa eu posso deixar como exemplo é essa. Não existe dificuldade. E não existe algo impossível quando se quer. A vontade está acima de tudo. E ao lado dos agradecimentos ao ilustre convite que me foi ofertado por essa escola, as palavras da nobre acadêmica, gostaria também de deixar registrado um agradecimento especial ao meu caríssimo, querido amigo e colega Marcelo, aluno dessa faculdade, que hoje me acompanhou durante todo o dia, me levando aos lugares principais da cidade, aos seus ilustres moradores, e fazendo com que eu ficasse bastante encantada por um lugar que ainda não conhecia e me arrependi de ter vindo tão tarde. Eu espero voltar mais vezes. Então, um agradecimento de coração a tantos nossos carinhos e a tantas gentilezas. A matéria que pretendo tratar aqui hoje diz respeito à responsabilidade civil do médico. Sei que há ilustres professores aqui presentes e há advogados formados, mas o grande número é de estudantes. Então, pretenderei dar a minha palestra, que será mais uma conversa, de uma maneira que todos possam aprender alguma coisa. Não adianta eu vir aqui com academicismo e de nada ficar guardado, nada ficar de objetivo para os alunos. Então, isso será mais uma conversa do que uma palestra, fruto da pesquisa que tenho feito ao longo desses anos sobre o assunto, que foi inclusive o tema da minha tese de mestrado. Então, hoje, como todo mundo sabe, mais do que nunca, estou a falar sobre erro médico. E é interessante que, devido ao fato do material com o qual o médico trabalha ser algo tão especial quanto a saúde e a vida do ser humano, um erro médico é extremamente elaborado e trabalhado pela mídia, enquanto que os acertos, felizmente, são a maioria, passam desapercebidos e ficam em silêncio. Exatamente porque o médico trabalha com uma matéria-prima de tamanha importância, que a sua responsabilidade alcança níveis tão grandes. Costuma-se dizer
que o médico não era responsabilizado antes, não se culpava os médicos pelos erros. Isso digamos, é um ledo engano ou é uma falta de informação. Porque, desde o tempo do Código de Hammurabi, em torno de 2340 a.C., já havia pelo menos 9 artigos dedicados à responsabilidade médica. Ou seja, o médico, quando errava, era responsabilizado e o que valia naquele tempo era a lei de Talião. Se o seu paciente perdesse a vida, o médico perderia a vida também. Então, a responsabilidade médica é algo que vem de muito tempo. Apenas o que mudou foi a diferença de como é tratada essa responsabilidade. E a nossa própria responsabilidade também foi mudando ao longo do tempo. E, portanto, por exemplo, mencionando outro assunto histórico, entre os visigodos, as tribos antigas dos visigodos, era comum que o médico fosse responsabilizado por uma soma muito alta quando ele prejudicava um servo, um escravo. Se ele mutilasse um homem livre, lhe era decepada a mão direita. E se esse homem livre viesse a morrer, ele também pagaria com a sua própria vida. No Egito, por seu lado, também os médicos eram responsáveis, mas não tanto. Responsáveis no sentido de serem responsabilizados duramente, porque a medicina lá era exercida por sacerdotes. Mas eles também eram bastante duros nas suas regras, mesmo em relação ao sacerdote. Então, como a responsabilidade civil caminhou ao longo do tempo, também caminhou a responsabilidade médica. Isso quer dizer que o médico nunca pagou pelos seus erros é algo infundado e falta de informação. O que é a responsabilidade? Responsabilidade vem do latim respondere, quer dizer responder. Então, responder por o quê? Responder por alguma coisa que devíamos ter feito e não fizemos. Ou seja, tomar ao nosso encargo as consequências dos nossos atos. Essa é a base da responsabilidade. Voltando para os dias atuais, deixamos nossos amigos visigodos, egípcios, babilônios. Em 1804, como o senhor bem sabe, Napoleão editou o seu código. Código esse que serviu de base para inúmeros outros códigos, inclusive o nosso brasileiro. No Código de Napoleão, de 1804, dizia assim: todos os danos culpáveis devem ser reparados. Todos os danos culpáveis devem ser reparados. Poucos anos depois, em 1916, como os senhores sabem, foi editado o nosso Código Civil, que passou a viger no ano seguinte, portanto, 1917, e que, com base no Código de Napoleão, preferia-se assim: o médico é obrigado a reparar o dano que cause ao trem por imperícia, imprudência ou negligência. E bem mais atual, o nosso Código do Consumidor trouxe a seguinte norma: o médico será responsabilizado por aquilo que causar de mal, sendo verificada a sua culpa. Qualquer dano que o médico vier causar, verificada a sua culpa, ele deverá ser responsabilizado. Bom, então o que nós deduzimos daí? A responsabilidade médica hoje está assente na culpa. Isso quer dizer, na teoria subjetiva da responsabilidade, porque, como o senhor sabe, nós temos a teoria objetiva e a subjetiva. A teoria subjetiva da culpa se assenta na noção de culpa. E o que seria a culpa? A culpa seria a violação de um direito que o agente deveria conhecer, deveria respeitar, deveria catar e não fez. Quer dizer, existe a culpa, como o senhor sabe, em sentido lato, que seria o dolo, e a própria culpa, que seria a culpa simples, em sentido estrito, que é a culpa que nos interessa, onde não existe o dolo. Portanto, os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, poderíamos dizer, seriam três. Primeiro, a existência de um dano. Segundo, o nexo de causalidade entre este dano ocorrido e o fato que está sendo imputado ao agente. E, por terceiro, a culpa em qualquer dessas três modalidades, imperícia, imprudência ou negligência. Bom,
Portanto, nós temos que a responsabilidade médica é baseada na teoria científica da responsabilidade, portanto, com base na culpa e com o ônus a cargo do lesado. Então, caberá àquele que se sentiu lesado pelo ato médico demonstrar a sua culpa. Conquanto sejam figuras muito próximas da imperícia, incidência e negligência, é necessário fazer uma pequena distinção entre elas, porque na vida prática elas guardam uma diferença bastante acentuada. A imprudência seria aquele procedimento sem cautela, seria a contradição às normas do procedimento sensato. No dizer do mestre Aguiar Dias, seria a acoiteza no agir. Que exemplo daríamos de uma maneira imprudente de um médico agir? Por exemplo, os senhores sabem que existe o bisturi, que é uma lâmina muito fina, e existe o bisturi elétrico, que tem uma potência de corte N vezes maior que o bisturi comum. Então, aconteceu uma vez, é um processo sofisticado, de um médico que inadvertidamente pegou um bisturi elétrico para fazer uma incisão no abdômen do seu paciente, e aplicou aquele bisturi elétrico a mesma pressão que ele costumava aplicar quando fazia a primeira incisão com o bisturi comum. O que aconteceu? A potência, em sendo inúmeras vezes maior, acabou por atingir as próprias alças intestinais e o dano foi bastante grande. Então, isso seria uma atitude imprudente. Ele devia ter pensado que se tratava de um outro tipo de instrumento ao qual ele não estava habituado, e ele tinha que analisar o alcance, mas ele não agiu com a devida cautela. Portanto, a imprudência é o agir sem cautela, ou sem a cautela necessária para aquela situação em questão. A segunda figura, a imperícia, é a falta de habilidade para praticar determinados atos. E aí temos que fazer um pequeno parênteses. Até alguns anos atrás, quando não havia esse número muito grande de especialidades que existe hoje, o mesmo médico que atendia o seu paciente do coração, cuidava dele quando ele fraturava uma perna, lhe retirava as amígdalas quando fosse necessário, e lhe retirava o apêndice quando ele estruturava. Então, o médico sai de uma faculdade de medicina habilitado a exercer a profissão médica, ele está habilitado. Porém, hoje, com o problema das especialidades, o que nós temos? O médico continua habilitado, porém, ele pode não estar capacitado. E essa capacidade, vejam diferentemente do nosso termo jurídico capacidade. Capacidade para praticar determinados atos, no caso de habilidade. Por exemplo, um médico que sai de uma faculdade, faz uma especialidade tal qual cardiologia, ele vai cada vez se aproximando mais, conhecendo melhor o coração, especializando-se até a última possibilidade sobre os conhecimentos relativos àquele órgão. Se muitos e muitos anos depois de ter só ter trabalhado com o coração, ele tiver que fazer um serviço ortopedista, em primeiro lugar, vai ser muito difícil, segundo, ele vai cometer talvez erros graves e vai se sentir completamente impotente frente àquela situação que não lhe diz respeito, porque ele aprendeu a mexer com um órgão que é o coração. Então, o que se vê hoje em dia? O médico continua habilitado para mexer com o ser humano, mas ele talvez não seja capacitado devido à sua especialidade. Ele tem a capacidade de atuação dentro de determinada especialidade, que é aquela a qual ele direcionou o seu estudo, o seu trabalho. Muito bem. Então, dentro do exemplo de imperícia, poderíamos dar que o médico tem uma especialidade X, e decide atender um cliente que necessita de uma especialidade Y, que não é a dele. Qual seria a sua postura correta? Simplesmente encaminhar aquele paciente para um outro médico, tão habilitado quanto ele, porém melhor capacitado, porque está dentro daquela especialidade. Então, esse seria um exemplo de imperícia. Quanto à negligência é um ato negativo. Enquanto os outros dois atos são positivos, é fazer alguma coisa de maneira indevida, a negligência é uma omissão, é um não fazer. Então, a negligência médica seria omitir-se de determinados cuidados, determinadas atitudes que seriam normais no caso em questão. Por exemplo, um exemplo de negligência.
Antes de toda a cirurgia, o senhor sabe, o médico deve escovar a mão, existe um manual que diz que ele deve escovar a mão durante 5 minutos. Jamais usar uma luva que tira qualquer tipo de perfuração ou qualquer tipo de dano, já vem da fábrica com qualquer defeito. Então, digamos que o médico está com pressa, chegou tarde, se atrasou no trânsito, se ele dá uma escovadinha de leve na mão, vai pôr a luva atrasada, a luva tem um defeitozinho, aquilo acaba se rompendo durante a cirurgia, que é comum a luva se romper, o médico troca 2, 3 vezes de luva durante uma cirurgia de longa duração. Então, isso seria um exemplo de negligência médica, né? É não agir de acordo com a norma. Então, enquanto a imperícia e a imprudência são atos positivos, é agir, porém, de maneira errada, a negligência é o não agir. Do que se conclui que a responsabilidade médica pode ocorrer por ação e por omissão também. Muito bem. Então, quando ocorre um dano ao paciente, o médico terá responsabilidade. Muito bem. Já vimos que ele está responsabilizado quando? Quando entre o dano ocorrido e o seu agir houve o nexo de causalidade. E quando houve o dano ao paciente e há esse nexo de causalidade, ou pensa-se que há, e o médico será excluído de toda e qualquer responsabilidade. Apenas com 3 circunstâncias. Primeiro, por exclusiva culpa da vítima ou ação de terceiros. Segundo, por caso fortuito ou força maior. Como os senhores sabem, a vítima, que no caso entende-se paciente, o paciente é um ser coagente, interagente do trabalho do médico, ele é copartícipe do trabalho do médico. Não adianta o médico fazer uma cirurgia bem feita, fazer um tratamento bem feito, e o doente não tomar aqueles cuidados, aquelas cautelas que lhe dão respeito. Por exemplo, uma cirurgia de abdominoplastia, né? Dá a paciente da cirurgião plástico, faz uma bela cirurgia, corrige todos aqueles problemas que ela tem no abdômen, e, porém, esquece da recomendação médica que ela tem que ficar um mês andando abaixada. Na terceira semana, ela se sente bem, já anda em postura ereta. O que vai fazer? Ela vai simplesmente estragar completamente o processo de cicatrização. Aí, um pouco, ela volta ao médico reclamar do trabalho dele. Não existe culpa médica, independente de quão danoso tenha sido o resultado. A culpa foi da paciente, que não seguiu a risca os conselhos médicos. O tratamento médico, de que adianta um tratamento se o medicamento recomendado não for tomado? Então, o paciente, como é copartícipe, coagente, ele tem as suas responsabilidades, ele tem as suas obrigações. Então, não é dizer que apenas deveres do médico. O médico tem deveres e tem direitos, o paciente tem direitos e tem deveres. Muito bem. Os senhores sabem que a França é um país que a gente se espelha em muitas coisas. Mas nada como no que tange a responsabilidade civil do médico. A França, rapidamente, foi o país que saiu na frente em codificação, em jurisprudência, em doutrina, e é hoje não só o país no qual nós nos espelhamos, como inúmeros países se espelham na área da culpa médica. Então, com base nisso, eu gostaria de dizer o seguinte. Já vimos que a responsabilidade do médico é subjetiva, se assenta na culpa, que são as modalidades, as suas 3 modalidades, imperícia, imprudência e negligência,